Aleluia, glória a Deus. Então hoje nós vamos estar vendo o livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, os dons de profecia e de línguas. E a palavra do Senhor nós lemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode começar a ler lá, mãe. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ok. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Ok, glória a Deus. Vamos lá então por partes. A gente sabe que quem escreveu o livro de Coríntios foi Paulo, né, para a igreja dos Coríntios. E essa foi a primeira carta, né, que ele enviou. Por isso que tem primeira, segunda, né, glória a Deus. Então fala lá, os dons de profecias e de línguas. Amém? Espírito Santo, Senhor, dá-nos entendimento da tua palavra, meu rei, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, né? Então aqui o Senhor nos está dizendo de uma forma bem clara, né, que a gente tem que seguir o caminho do amor, né? E a gente viu um tempo atrás, inclusive no capítulo anterior, no capítulo 13, Paulo fala, né, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever sobre o amor, que o amor, né, é aquele que tudo suporta, né? O amor nunca perece, né? Vamos ver o que diz ali. Vamos voltar ali um pouquinho atrás, no capítulo 13, no versículo 4. Ou no versículo... É a paciência. Não, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só. Isso é o Espírito Santo falando o que é o amor, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que fala do amor, mas não entende o que é o amor, né? Porque o amor não é você simplesmente gostar de alguém fisicamente ou achar bonito a aparência, né? Porque isso não é amor, né? Isso são paixões da carne, né? Mas o verdadeiro amor, né? Ainda ele fala lá no versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, né? Tem que ter paciência. A paciência é uma virtude que infelizmente é muito difícil de conquistar, de ter, né? Porque leva tempo. E principalmente agora a gente está acostumado que tudo é tão rápido, as coisas têm que acontecer de um dia para o outro. A gente quer as coisas na hora que a gente quer e se não tem a gente, né, já solta, já desiste. Mas o amor é paciente, o amor é bondoso, né, não inveja, né, não tem inveja no amor, né, o amigo recebe uma bênção, a gente se alegra com o amigo, né, o irmão recebe uma bênção, sabendo que aqui nós que estamos em Cristo, cada um de nós tem a nossa hora, né? Deus é Deus maravilhoso, né? Ele não vai abençoar um e deixar de abençoar o outro. Deus não faz acepção de pessoas,
né? Mas cada coisa tem o seu tempo debaixo do céu. Deus tem o tempo preciso para entregar a vitória para cada um, porque cada um tem um propósito diferente para a glória do Senhor, né? Então a gente não pode ficar querendo se comparar com os outros, que é o que a gente faz muito, porque é o que a sociedade faz com que a gente tenha esse tipo de pensamento, que a gente tem que ser mais que os outros, que a gente tem que estar mais avançado, né? Se fulano tem, né, você tem que ter mais. Então você se alegra pelo irmão quando ele tem alguma coisa, mas se ele tiver mais que você não quer, né? Então não é assim. Cada um tem um propósito, né? Que Deus deu um propósito para a glória de quem? De Deus, né? Então todo tem um tempo. Então, gente, o amor não inveja, não se vangloria. O que quer dizer vangloriar-se, né? Achar que por exemplo, eu acho que é pela minha própria capacidade, né? Que eu cheguei em tal lugar, ou ganhei, ou conquistei tal coisa, né? Deus se ri dessas pessoas. Porque se Deus, né, não tem misericórdia da pessoa, essa pessoa não vive nem um segundo, né? Se lhe falta o oxigênio por 2 segundos, por 5 minutos, você acabou tudo. Né? Então a pessoa se enche o peito, estufa o peito, parece uma pomba, né? Para falar, né, falar da sua própria glória, quando na realidade, se não fosse pela misericórdia, essa pessoa é uma pobre coitada. Deus é quem dá vida a essa pessoa, e se ela está viva é porque Deus tem o propósito a ser cumprido na vida daquela pessoa. Então toda a honra e toda a glória é de Deus, né? A gente tem que estar sempre agradecendo ao Senhor. Então o amor não se orgulha, não maltrata, né? Ah, não, que, né, isso é amor. Não, o amor não maltrata, não procura seus interesses, né? Não se ira facilmente. A gente tem que tomar muito cuidado com a ira, né? Porque a ira faz com que a gente fale coisas que não agradam a Deus, né? Na nossa língua está o poder da vida ou da morte. O Senhor falou que tudo que atares na terra será atado no céu. E tudo que soltares na terra será solto no céu. Então aquilo que você fala e declara com a sua boca é decreto. Se cumpre, se materializa, né? A palavra tem poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Os pais, quando vão falar mal do filho, amaldiçoam seus filhos, não sabem o mal que está acarretando na vida dos filhos, e vice-versa, né? Os filhos com os pais, na hora da raiva. Por isso que o amor não pode ser um amor que se ira, né, facilmente. Nós, como ser humano, né, a gente, infelizmente, tem essa tendência de se irar com facilidade. Por isso que a gente tem que estar constantemente em consagração com o Senhor, submetendo a carne, jejuando, mortificando a carne para ela ficar mansa, para ela ficar humilde, entendida, né? E assim ter o domínio dessa ira, né? Que é sempre querendo brigar e ofender, falar coisas e depois se arrepende. Né? Glória a Deus. Então o amor não guarda rancor, né? Que nem 2 crianças. Né? O Senhor falou, quem não tiver o coração com quem não for como uma dessas crianças, não entrará no reino dos céus. Por quê? 2 crianças né, brigam ali, daqui 5 minutos estão brincando junto de novo. Não guarda rancor. Não tem esse negócio. Né? Um coração puro, né? Sem inveja, sem rancor. O que elas querem é brincar. Né? O mais importante ali é a alegria, é brincar, é estar junto. É assim que... Claro, Deus não fala pra gente ser criança, por exemplo, em questão de ser inocente. Não, Ele quer que a gente tenha sabedoria e conhecimento da palavra, seja astuto, né? Seja sábio nas nossas decisões, de acordo com a palavra, né? Mas que a gente não seja esse tipo de gente rancoroso, sabe? Invejoso, que fica remoendo coisa, né? Arrastando isso aí. O amor não se alegra com a injustiça, né? Quem vê injustiça e fica alegre com isso não tem amor no coração e nem Deus, não conheceu a Deus, né? A gente que busca do Senhor, que ama a Deus, a gente vê uma injustiça, a gente aborrece, porque Deus é justiça. Então tudo que aborrece ao Senhor tem que aborrecer aos filhos de Deus. Então o amor se alegra com a verdade. Como é bom escutar a verdade. Às vezes a verdade na hora pode ser dura, né? Pode ser assim,
não seja aquilo que de repente você estava querendo escutar, mas aquela verdade vai te fazer bem. É como um copo de água fresca. A verdade não te deixa errar. A verdade é segura. A verdade é honesta. A verdade é firme. Não tem talvez. Glória a Deus. Então o amor tudo sofre. Sofre. O amor verdadeiro sofre. Né? Porque ele tem que esperar, ele é paciente, ele crê. O amor tudo crê. Né? Tudo espera e tudo suporta. Olha só, o maior exemplo de amor foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Amém? Então, aqui no capítulo 14, né, o Espírito Santo, Deus nos está dizendo, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Por que ele quer que a gente busque os dons espirituais? Porque isso aí são armas que Deus nos dá para viver nesse mundo. Armas sobrenaturais. Armas que não são humanas. É poder de Deus, é dom de Deus, são dons do Espírito Santo. Que nos faz forte, que nos faz sábio, que nos faz resistente. Mas veja que ele começa dizendo que a gente tem que seguir o amor, porque de nada me adianta ter os dons do Espírito Santo se eu sou uma pessoa vazia de amor. Se eu não tenho amor, não me serve de nada os dons do Espírito. Porque os dons do Espírito Santo vêm para edificar você, a tua igreja, a tua família. Né? Vem para que a gente seja vem para que a gente veja os dons do Espírito, para que a gente sirva em edificação da fé, tanto para nós mesmos quanto para os outros que estão ao nosso redor, para a nossa igreja. Né? Isso não é para nossa própria glória. Lembra que a gente viu ali que o amor não se vangloria, é para a glória de Deus. Então siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons do Espírito, principalmente o dom de profecia. Por quê? Quando você... O que é profeta? Né? O profeta é boca de Deus na terra. Então a profecia é a mensagem que Deus quer dar para o seu povo. Né? Então quando você busca o dom da profecia, ele fala, busquem principalmente o dom da profecia, é porque você vai, para que quando o povo de Deus escuta a palavra de Deus, a igreja se edifica, o povo se fortalece na fé. O povo tem direção do que fazer. Porque geralmente a profecia vem com um alerta, uma direção, uma exortação. Ou seja, a profecia mantém comunicação entre os céus e a sua igreja. Amém? Então, por isso que o Espírito Santo escreve aqui, através de Paulo, né, que busquem os dons do Espírito, né? Porque os dons do Espírito vêm para edificar a nossa própria fé. A minha fé, a tua fé, quando Deus te dá dons de Espírito. Mas quando Ele te dá... Busquem principalmente o dom de profecia, porque não vai só me edificar a mim, mas vai edificar a igreja. Porque a mensagem não vem só para mim, a mensagem vem para todos nós. Então a gente, né, outra vez usando aí a questão do servir. Né? Que é o que Jesus ensinou a gente a fazer. Amém? Então no versículo 2 segue lá dizendo, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Ou seja, quando você recebe o dom do Espírito Santo de línguas, você não está falando com o homem, você está falando com Deus. É uma linguagem entre você e Deus, exclusivamente. É um canal aberto entre você e Deus. É como se fosse numa estação de rádio, Deus abre uma estação só para falar com você. Diretamente com o teu espírito. E ninguém mais pode entender. Porque é para você. Isso vai edificar o teu espírito, vai te fortalecer. Amém? Deus obra mistérios quando você fala em língua com Deus. Ele te dá esse dom para que, né, coisas maravilhosas sucedam na sua vida. A sua fé venha a ser fortalecida em Cristo. Glória a Deus. Então, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende ali, ó. Tá vendo? Porque você vê as pessoas falando em língua, você fala assim, nossa, mas eu não tô entendendo o que essa pessoa tá falando.
né? Em espírito fala mistérios, ou seja, aquela pessoa que está falando em línguas muitas vezes nem sabe o que está falando. Ela está sendo usada pelo Espírito Santo para se comunicar com Deus e falar em mistério com Deus, porque não é uma língua de homem, né? Ali nem o inimigo sabe o que está acontecendo. Por isso que eu comecei dizendo, né, glória a Deus que o Senhor me dá esse entendimento, que os espíritos, que o dom do Espírito, que é o Espírito Santo, é um só, e todos os dons são dele, um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, são armas que ele dá pra gente estratégias para que a gente seja sempre vitorioso em Cristo. São privilégios, são vantagens em Cristo, no reino. São armas que Deus nos dá. Então, quando Deus está comunicando com a gente em língua, quando a gente está falando com Deus em línguas, que Deus nos dá esse dom do Espírito, Deus ali pode estar dando estratégia pra gente de coisas que vão acontecer lá na frente. Tá falando ao nosso espírito. Mas às vezes eu mesmo não posso entender, porque se Deus não me dá a interpretação, eu mesmo humanamente, com a minha razão, eu não sei o que eu tô falando, mas o meu espírito tá recebendo a mensagem. E no momento certo, por causa da mensagem que Deus liberou no meu espírito, eu sendo guiada pelo Espírito Santo, vou saber o que fazer. Amém? Então ali, a pessoa que recebe o dom do o dom das línguas do Espírito Santo, está falando em mistério com Deus. Então no versículo 3 fala, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Por quê? Porque está falando para a igreja. O dom da profecia, né, é a revelação da vontade de Deus, da ordem de Deus, da exortação de Deus, do alerta de Deus, da consolação de Deus para o povo de Deus. Então Deus usa você agora com o dom da profecia e você vai profetizar, você vai falar, você é um transmissor da mensagem de Deus, sem tirar e nem pôr nenhuma vírgula. E Deus sabe sempre exatamente o que o seu povo precisa escutar. Amém? Amém. Então, quem fala em língua, a si mesmo se edifica, que é o que a gente estava vendo. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, quando Deus me batiza com o Espírito Santo e me dá o dom de línguas, eu edifico a minha fé. Eu estou falando em mistério com Deus, né? Eu estou orando em línguas. Né, minha fé está aumentando, eu estou sendo edificada, eu estou falando em mistério com Deus, mesmo que a minha parte humana, a minha razão não entenda, o meu espírito está recebendo aquela bênção, aquela mensagem, a decodificação de um código, uma estratégia, seja o que for o que Deus queira pôr no meu espírito. Amém? Para o propósito que Ele tem na minha vida. Mas quando Deus me batiza com o Espírito Santo e me dá o dom da profecia, eu não só edifico a mim mesma, mas também como a igreja. Porque eu vou transmitir a mensagem de Deus para a igreja. Amém? Glória a Deus. No versículo 5 continua dizendo, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Ou seja, entre um e outro, os dois dons aqui que ele está citando, que é o dom da profecia e o da língua, os dois dons são maravilhosos. Mas o que é mais útil na igreja é o da profecia. Né? Porque ali não só você se edifica, mas todo o povo de Cristo, porque todo mundo recebe a palavra de Deus, a mensagem que Deus quer transmitir para aquele povo naquela época, naquele momento. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Então, em questão de hierarquia, quem profetiza, o dom da profecia, é maior do que o dom da língua. Amém? A não ser que as interprete, ou seja, quem tem o dom de línguas e também recebe o dom da interpretação, então aí deixa de ser uma hierarquia menor e, né, fica sendo mais ou menos o mesmo nível. Por quê? Porque se você está orando em língua e alguém interpreta o que você está falando, Deus dá a interpretação do que você está falando, ou até a mesma pessoa que está falando em línguas. Muitas vezes acontece que Deus usa alguém, né, com dom de línguas na igreja e levanta uma outra pessoa, um outro vaso, interpretando o que aquela pessoa está dizendo. Então ali você está sendo edificado, porque você está falando em línguas e mistério com Deus, mas Deus está usando um outro vaso para transmitir aquela informação numa linguagem que toda a igreja é beneficiada.
Amém? Então, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Bem, versículo 6 lá, mãe. Glória a Deus. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil em que serei útil a vocês, a não ser que leve algumas revelações, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Ok. Até... Para um momento. Então, aqui o que ele está falando assim? Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia ou doutrina. Ou seja, se eu chegar aí na sua casa e começar, ou na igreja, né? Eu tenho o dom do Espírito Santo de falar em línguas, que ele me deu. E eu começo a falar em línguas, mas ninguém interpreta. No que eu tô sendo útil para você ou para a igreja? Em nada. Eu tô me edificando a mim mesma, porque eu tô conectada com Deus em mistério, mas para a igreja não tem nenhum benefício. Então é isso que ele tá falando aqui. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Ou seja, né, que nesse falar em línguas, então aí Deus me deu uma revelação daquilo, ou um conhecimento sobre aquilo, ou uma profecia, né, daquilo, ou uma doutrina. Ou seja, que seja para a edificação da igreja também. Aí no 7 diz lá, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Né? Quando você toca uma melodia, quando você toca esses instrumentos, ele está usando aqui a flauta e a cítara, se os sons não fazem sentido, é um som que você nunca ouviu antes, né? Aquele som não vai ser reconhecido por ninguém. Né? Quando você começa a tocar uma melodia na igreja, com os instrumentos, e você já sabe, aquilo edifica, porque você sabe cantar, você vai, né? Daí, aquela letra daquela música te leva naquele ponto em que você se conecta com Deus, né? Por isso que ela, no meio do louvor, tá, né? O nosso Senhor, porque ali você vai se conectar com aquele louvor, aquela letra daquele louvor, glorificando o nome do Senhor, vai te levar naquele nível espiritual que você precisa para, né, sentir a presença de Deus, né? Glória ao Senhor. Mas se você começa a escutar sons que não fazem sentido nenhum, aquilo não vai, né? Você vai ficar esperando para ver o que vai acontecer, porque são sons que você não reconhece. Mesma coisa da língua. Né? Se você escuta um idioma que você conhece, você entende a mensagem, mas se você escuta um idioma que você não conhece, você vai ficar esperando ou alguém interpretar ou alguma coisa acontecer ali para ver o que está acontecendo, porque você não entende aquela língua. Então aquilo ali pode estar edificando a pessoa que está falando, mas a igreja tem que ter um porvir, qual que é a função daquilo, né? Não quer dizer que ela não deva falar em línguas. Ela deve, né, nas suas orações em casa, se ela foi batizada com o Espírito Santo, em qualquer lugar. A gente não deve limitar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo quer que você fale em língua, se você sente no teu coração que você precisa orar em língua no mercado, dirigindo, no trabalho, você deve fazer, porque a gente não deve limitar o Espírito Santo, mas baixinho, com ordem, né? Então, a não ser que seja no caso de que aquela mensagem vai ser para todos. Aí Deus vai levantar alguém transmitindo o que significa aquilo. Amém? Aí no versículo 8 fala, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Aqui ele usa a questão da trombeta, porque antigamente, né, no povo israelita lá, ele usava a trombeta para alertar, né, para a batalha. Vem aí, vem os inimigos, vamos se juntar, vamos nos reunir, né? Porque vamos estar em batalha. Usava a trombeta, né?
Tum, 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 tum. Né? Então, aqui, agora, se toca a trombeta de um jeito que ninguém tá acostumado a ouvir, vamos falar assim, bom, alguma coisa aconteceu com o cara lá, né? Será que ele tá querendo chamar nós para reunir pra batalha? Ou será que foi um erro? Vão ficar na dúvida. Né? Qualquer som que não seja o som que a pessoa esteja acostumada. Esse som é que a gente tem que ir pra lá, se reunir. Agora, se toca um som estranho lá com a trombeta, né? Todo mundo vai ficar meio... Será que é? O que é isso aí? Né? Então, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, ou seja, se você não falar a língua que eu entendo, se você não emitir o som que eu estou acostumado a entender, como alguém saberá o que está sendo dito? Amém? Então, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Né? Mesma coisa você trazer um chinês aqui e falar assim, né? Dá uma palavra, o cara fala lá em chinês, vai embora e nós ficamos igual. Né? Não aconteceu nada, porque ele vindo, falou e não falou, e falou pro ar, né? Então, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Ou seja, todos os idiomas têm um sentido, mas se você não entende ele, então não tem sentido. É ou não é? Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. Se eu vou lá para a Alemanha e vou pregar em português, mas ali o povo que está escutando é tudo alemão, vai fazer algum sentido? Não. Eles não vão entender nada do que eu estou falando. E ele, estrangeiro para mim. Agora, se vem um alemão de lá para cá, e todo mundo é brasileiro, ninguém fala alemão, e o cara dá uma prédica, um pastor alemão, fala tudo em alemão, vai fazer algum sentido? Não. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ou seja, quando você ora a Deus para que te dê dons, procure primeiro aqueles dons que não somente edifica você, mas também toda a igreja. Agora, relembrando que sem amor, nada tem sentido. Porque os dons é para servir. E só quem serve, quem tem amor. Né? Então, continuando já para finalizar. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Né? Se eu quero o dom de língua e peço a Deus, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, com o dom da língua, do Espírito Santo. Então, peça também para que o Senhor te dê o dom da interpretação dessa língua. Então, quando você orar em língua, você receba a interpretação daquela língua. E aquilo, então, você pode transmitir aquela mensagem. Que aquilo vai edificar você e quem receber a mensagem. Amém? Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, ele está falando aqui, se eu estou orando em língua, né? Deus me deu o dom de línguas, mas eu não tenho o dom da revelação, da interpretação. Ou seja, o meu espírito está orando, mas a minha mente é como se eu tivesse separado, eu não estou entendendo nada. A minha boca está falando, meu espírito está sendo edificado, mas eu mesmo, com a minha razão humana, não sei o que eu estou orando. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, ele está falando assim, quem recebeu o dom do espírito de falar em línguas e ainda não recebeu o dom da interpretação, então você vai orar em línguas, porque isso edifica a tua fé, você fala em mistério com Deus, você não vai deixar de orar só porque você não entende, você mesmo não entende, mas você também vai orar com o teu idioma, no caso nós português. Então eu vou misturar em português e orar em língua, os dois, porque eu vou orar com a minha razão, eu tenho que orar, eu tô falando com meu pai, eu tenho que conversar com ele, palavras que eu entendo. E também dar espaço ao Espírito Santo usar-me para que eu possa estar orando em línguas com o Pai e assim estar recebendo de Deus e sendo edificada na fé. Amém? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que quer dizer isso? Vou louvar a Deus, louvores como esses que a gente canta aqui, do hino da harpa, que a gente entende com o nosso entendimento. Mas quem recebe o dom de falar em línguas, também canta em línguas. É maravilhoso. Canta em línguas.
Você está cantando louvores em mistério com Deus. Olha que dom maravilhoso. Né? Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Por quê? Amém significa que assim seja. Então, quando você louva a Deus na igreja, né, você fala: Espírito, Espírito, que desce como fogo, como no... vem como é? No Pentecoste, se enche-me de novo. Aí o irmão que tá do lado fala: amém, glória a Deus. Ele tá entendendo o que você tá falando. Agora, aquele que começa no meio da igreja a cantar em línguas, o irmão do lado, como é que ele vai falar amém? Né? Pera lá, não sei o que tá falando. Né? Porque amém significa amém, que assim seja. Né? Glória a Deus. Então, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Né? Então, tudo, ou seja, na igreja, Deus é um Deus de ordem. Né? Ele quer que, quando nas coisas de Deus dentro da igreja, na congregação, todos ali sejam edificados, recebam palavra de Deus. Mas na tua intimidade com Deus, né, se você ainda não tem o dom da interpretação, ou se na igreja Deus não levanta alguém para interpretar, que Deus é um Deus de ordem. Se ele te levantar na igreja e falar em voz alta em língua, ele vai levantar alguém para interpretar. Mas se não, não faça. Né? Fale baixinho com Deus. Ore em língua baixinha se você sente no seu coração. Amém? Esse é um ponto muito controversial entre as denominações, diferentes denominações no Evangelho. Porque tem igreja que não acredita no dom de línguas. Né? Tem igreja até que usa essa parte da Bíblia para falar que o Paulo falou que não era para falar em línguas na igreja. E não é isso que ele está falando. Simplesmente ele está falando que, de preferência, vamos usar os dons que Deus dá na igreja, na congregação, que edifique todo mundo. Mas não quer dizer que você está proibido de falar em línguas. Não, porque se o Espírito Santo te deu o dom de falar em línguas, é para você falar em língua. Mas tudo com ordem, com reverência, né, respeitando as coisas. Então, dou graças, no 18 fala assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Você vê aqui? Paulo está falando que ele fala mais língua do que toda a congregação de Coríntios. Então, se ele estivesse falando que não era para falar em língua, ele mesmo tinha que se frear. Mas ele está falando que não, que ele fala, olha, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Porém, todavia, entretanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Ou seja, prefiro falar 5 palavras que você entende na igreja, na congregação, quando está todo mundo reunido, porque assim todo mundo recebe, todo mundo entende, do que falar um montão de língua estranha que ninguém vai entender. Amém? Glória a Deus. Agora vamos agradecer essa palavra então, para não ficar muito extenso, amém? E vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender essa questão das línguas, da profecia, né? E que a gente anele, que a gente anseie ter esses dons, porque isso não só edifica nós mesmos, mas todo aquele que está ao nosso redor, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa fé, o nosso corpo. Amém? Deus Pai, Deus querido, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por estas palavras de vida, Senhor, porque as tuas palavras são espírito e vida eterna. Aleluia, as suas palavras, Senhor, são saúde, Senhor, para os nossos ossos, para o nosso coração, para a nossa alma, nossa mente. A sua palavra é que nos lava, Senhor, e que nos ensina aquilo que devemos, Senhor, enfocar nos dons do teu Espírito, no reino dos céus, em servir, meu Deus, com amor no coração, Senhor, primeiramente a ti, Senhor, e também para com os nossos irmãos. Senhor, nós te damos glória, te agradecemos e te honramos no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.